Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo do 1 ao 11. Amém? Já está no telão? Já está no telão. Todos acharam? Posso dar início à leitura? No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Faça tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Enche os potes com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: Agora, levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. O que foi transformado em vinho? A água que fora transformada em vinho. Sem saber de onde este viera, embora os soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Amém. A minha oração é que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite, que você possa não ouvir a minha voz, mas sim a voz do Espírito Santo do Senhor. Amém? E nessa noite eu começo falando sobre o que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus. Jesus transformou a água em vinho. Durante uma festa de casamento, algo muito importante acabou, como nós lemos, o vinho. Tudo ali, naquela festa, com certeza, devia ter sido planejado com muito carinho. Era um casamento, uma cerimônia especial. Então, com certeza, eles planejaram tudo com muito carinho para que tudo saísse perfeito. Afinal, eu creio que quando a gente planeja alguma coisa, a gente não planeja para que dê errado. A gente planeja querendo acertar. Mas não foi isso que aconteceu. A gente leu aqui, não foi isso que aconteceu. Eles planejaram, mas o que aconteceu? O vinho acabou. Então, significa que o planejamento falhou. E quantas vezes em nossas vidas nós também planejamos algo? Passamos meses, anos planejando alguma coisa, mas às vezes não sai, mesmo com todo o planejamento, não sai como a gente espera. E a falta de vinho ali naquele casamento não seria apenas um motivo para mostrar que eles não tinham planejado o casamento, mas também seria um motivo de vergonha, porque você imagina, numa festa, numa cerimônia tão especial, faltar algo. E é nesse cenário, num cenário de falta, num cenário de escassez, num cenário que o vinho acaba, que Jesus realiza o seu primeiro milagre. Jesus realiza o extraordinário. Ele transforma a água em vinho. E ele vai se revelar, ele ali se revela como Deus transformador. Amém? E por isso que nessa noite, o tema que eu dei para a minha mensagem é o Deus que transforma. Amém? Eu estou tremendo, vocês vão rir, mas tudo certo. O Deus que transforma. Então, nessa noite, eu quero conversar com vocês sobre isso. E eu destaquei 3 atitudes. O Deus que transforma precisa ser convidado para estar presente em nossas vidas. A gente leu ali no versículo de João 2:2. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Esse detalhe parece simples, né?
você convidar uma pessoa. Mas esse detalhe fez toda a diferença. Jesus não chegou ali por acaso. Jesus não estava ali de penetra. Jesus não chegou ali de última hora. Não, Jesus tinha sido convidado para estar ali. Ele tinha sido desejado. A presença do Senhor tinha sido algo almejado por aquela família. E essa escolha mudou completamente o rumo do casamento, porque ali ia haver falta, mas porque Jesus estava presente, o milagre aconteceu. Amém? Naquele momento ali no casamento, eles ainda não sabiam o que ia acontecer. Eles tinham planejado, eles estavam achando que tudo ia dar certo, mas parecia que tudo estava sob controle. Mas quando a escassez chegou, o que fez a diferença ali foi o quê? A presença do Senhor. Jesus estava presente antes da dificuldade aparecer. E aí eu parei para pensar nas nossas vidas, a importância de nós convidarmos o Senhor, a importância de nós estarmos com os nossos corações abertos e convidar o Senhor antes da dificuldade bater na nossa porta. Porque nós sabemos que servir a Jesus não nos isenta de problemas, mas também nós sabemos que o Deus que nós servimos, mesmo quando nós passamos problemas, Ele está ao nosso lado. Então, é muito importante a gente ter essa intimidade com o Senhor, conviver com o Senhor, andar com o Senhor, convidar o Senhor para estar conosco todos os dias. Porque quando a dificuldade chegar na nossa casa, ou uma doença, quando algo chegar, a gente vai estar acolhido, a gente vai estar seguro no nosso Deus que é todo-poderoso. Amém? Jesus fazia parte do cenário. Amém? E quantas vezes nós vivemos crises silenciosas em nossas casas, nos nossos casamentos, nas nossas finanças, nas nossas emoções, e nós esquecemos, às vezes, do mais importante, que é para convidar Jesus para estar presente, buscar a Ele primeiro, amém? A presença de Jesus, assim como falei, não nos isenta dos problemas, mas ela nos garante a nossa vitória. Quando Jesus está presente, o que acabou pode ser restaurado, amém? Eu creio. O que secou pode florescer, amém? O que hoje nos entristece, amanhã pode ser o motivo da nossa alegria. E o que pode ser a nossa vergonha hoje, amanhã pode ser o nosso motivo de honra. Porque o nosso Deus é o Deus que transforma, amém? E porque Ele sempre está presente, mesmo que tudo acabe, há esperança de um novo começo. Amém? Amém. O Deus que transforma. O Deus que transforma, além da gente precisar convidá-lo, Ele também requer a nossa obediência para fazer o milagre. Jesus disse aos serviçais, em João 2,7, encham os potes com água e os encheram até a borda. O que parecia estranho, né? Encher os potes com água. Não havia lógica, nem sinal de milagre quando Jesus pediu isso. Mas a obediência se tornou o ponto de partida para o extraordinário do Senhor. A obediência se tornou o ponto de partida para a transformação. Jesus pega algo que parece inútil, né? Potes vazios com água, mas Jesus faz algo glorioso. O milagre da transformação acontece no caminho da obediência, mesmo quando não faz sentido. E aí, essa tarde, eu estava lendo o esboço de novo, e apagava e colocava. E eu lembrei que agora, no final do ano, nós tivemos o privilégio de ir em Kentucky, no Tennessee, ver a Arca de Noé. E eu imaginando, porque quando eu cheguei lá, é tão grande, é tão glorioso, e Noé obedeceu. Noé não estava vendo, mas Noé obedeceu. Então, eu pensei assim, né, qual a importância da gente obedecer? Noé obedeceu e salvou toda a sua família.
Até nesse momento, Jesus ainda não tinha feito nenhum milagre, porque a transformação da água para o vinho foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus não tinha, os discípulos não tinham nenhuma referência, não tinham visto nada para fortalecer ainda a fé deles. Mas eles creram, apesar das circunstâncias desfavoráveis. Quando obedecemos às ordens de Jesus, sem duvidar, podemos também experimentar uma mudança em nossa vida. Amém? Com Jesus, a água vira vinho. O desespero vira milagre. A vergonha vira honra. E a escassez vira o nosso testemunho de amanhã. Amém? Talvez você esteja olhando para a tua realidade hoje e pensando, é só água. É só isso que eu tenho. Não tem solução. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite, meu irmão, traga o que você tem, do jeito que você está. Ele é o Deus que pode transformar qualquer situação na sua vida. Somente obedeça ao Senhor. Amém? Amém, Jesus. E o terceiro ponto, o Deus que transforma, é o Deus que sempre faz o melhor. Em João 2,10 está assim: mas você guardou o melhor até agora. A água que o Senhor transformou em vinho foi o melhor vinho da festa. O que Jesus fez naquele casamento não foi apenas transformar. Ele transformou o simples no extraordinário. A água, algo comum, Jesus fez se tornar o melhor vinho da festa. E isso revela uma verdade poderosa. Quando Jesus age em nossas vidas, Ele não apenas supre as nossas necessidades, Ele faz o melhor para nós. Ele não entrega apenas o mínimo necessário, Ele oferece com abundância, excelência, graça sobre graça. E aí tem aquele versículo que fala, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Está em Efésios 3:20. Amém? E Deus também nessa noite nos convida a esperar sempre o mais do Senhor. Nós temos que ser gratos por aquilo que Deus já tem nos dado. Mas também nós temos que criar no nosso coração a expectativa do mais do Senhor. Porque é isso que o Senhor tem para nós. As bênçãos do Senhor são para nos enriquecer. E as bênçãos não é para nos enriquecer não só financeiramente, mas para nos enriquecer em todas as áreas das nossas vidas. Porque quando nós somos abençoados, tudo é abençoado também nas nossas vidas. Amém? Você já parou para pensar que Jesus pode fazer isso também hoje aqui na sua vida? Jesus tem o poder e Jesus quer transformar. Ele quer transformar a sua dificuldade em vitória. Ele quer transformar a sua lágrima hoje, o seu choro, num sorriso amanhã. Ele quer, nesses momentos seus de escassez, que você olha e você não vê solução e você não vê resposta, Ele quer trazer a abundância do Senhor para a sua vida. Mas para isso, é necessário que você também confie nele, que Ele fará o melhor para você. Amém? E eu quero concluir nessa noite. Eu quero terminar nessa noite. Eu quero concluir nessa noite, meus irmãos. E esse foi o primeiro milagre de Jesus. E ele nos ensina que Jesus se importa com as nossas vidas. Nos pequenos detalhes. Eu não sei aquilo que você tem passado, como você entrou aqui nessa porta, mas o Senhor é o Deus que transforma. Ele é o Deus que pode transformar qualquer situação na sua vida. E Ele deseja fazer isso por você. Ele deseja transformar o cenário da sua vida. Mas para isso é preciso que você, assim como nós vimos, convide ao Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não convidou o Senhor Jesus para ser o seu Senhor e Salvador da sua vida. Se você deseja, convide ao Senhor para você poder caminhar com Ele. Aceite Ele como Senhor e Salvador da sua vida nessa noite. E nós que estamos já aqui, que já aceitamos o Senhor Jesus, Ele também nos convida.
A gente deixar Ele entrar naqueles lugares que, às vezes, no nosso coração, que nós não deixamos Jesus entrar. Nós não deixamos Jesus entrar naquele quartinho que tem ali, naquela situação. Então, que nessa noite você possa convidar ao Senhor para tomar o espaço, todo o espaço do seu coração. Amém? Que nessa noite também o Senhor possa nos dar um coração obediente. Um coração obediente à sua palavra primeiro. Um coração obediente à sua voz. Porque nós sabemos que quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos no centro da vontade dEle para as nossas vidas. E que nessa noite nós possamos também entregar. Entregar aquilo que parece simples aos nossos olhos. Entregar na mão do Senhor e crer que Ele pode transformar. Assim como ele transformou a água em vinho, Ele está aqui nessa noite e Ele pode transformar a sua situação. Amém? Vamos nos colocar de pé, igreja. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Hoje aqui. Você pode declarar. Conhecer mais de Ti. Diga, Espírito.